divino. A terceira marca é: trabalhe, lute, espere. Pois é isso que é evangelho. A quarta marca é: escute isso. Escute isso. Ainda bem que eu não sou coach. Escute isso. Você precisa se responsabilizar por alguns desprezos que dão a você. Quem está me ouvindo? Eu vou repetir. Tem desprezo que você recebe que a culpa não é do desprezador, é tua. Mas pastor, eu fui a vítima. Pastor, eu não aguento mais. Ninguém está vendo o meu valor. Eu vou olhar para dentro de mim. Aí Jeremias diz: olha, seu coração é enganoso. Olha o que Paulo diz no versículo 14. Perdão, versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade. Primeira pergunta que eu faço, olhe para cá. Para quem essa carta foi escrita? A Timóteo. Essas instruções é para quem? Para Timóteo. Se alguém, normalmente, se alguém está desprezando o jovem, o pastor vai em quem despreza o jovem e diz assim: não despreza ele não. Mas se o jovem está sendo desprezado e o pastor, que é Paulo, fala para o jovem Timóteo que ninguém despreze sua mocidade, Paulo não está responsabilizando o desprezador. Paulo está responsabilizando o desprezado. Aí ele me faz pensar: você vai continuar na postura de vítima ou vai dar a volta por cima? Você vai continuar: não vou mais para a igreja desprezar o eu, não vou mais cantar nem pregar, criticar o eu. Pepecinho. Olha o que Paulo diz a Timóteo: que ninguém despreze tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis. Se você não for exemplo, você vai ser desprezado. Se você não for exemplo, você vai ser desprezível. Tem gente que caça, tem gente que busca, e às vezes merece, para ver se tem um despertamento. Tem gente que precisa de um tratamento de choque. Hoje eu tenho 34 anos, eu comecei a pregar criança. Se com 34 anos eu sou desse tamanho, imagine eu com 5. Só que com 5 anos, meu pai, minha mãe, minha família, achava bonitinho. Olha, pregando um monte de versículo decorado que o pai ensina. Quando eu chego ali pelos 12, 13, 14, meu pai já ia comigo em algumas igrejas. Quando eu vinha de Brasília, na Bahia, porque eu sou baiano, fui morar em Brasília, e eu vinha atender agendas na Bahia, e meu pai ia comigo. Eu ainda ousava perguntar: e aí, pai, gostou? Meu pai: pregou nada. 90% ele dizia: pregou nada. Quando eu não perguntava, eu já temia. Ele dizia: orou hoje não? Hoje eu acho engraçado o modo que ele me corrigia. Teve algumas vezes que ele disse assim: nem falou língua estranha, hein? O aferidor de medida era eu falar em língua. Outras vezes era: tu não chora pregando mais não, é? E se eu dissesse: eu nunca presto para meu pai? Esse não é meu chamado? Não, eu chegava triste. E para onde eu ia? Para o quarto. Chorar de joelhos.
Eu ia para o quarto e pegava os livros possíveis que tinha de pregações e esboços, que eram os únicos livros que eu tinha, para aprender a preparar os meus esboços. Ninguém despreze sua mocidade, que ninguém despreze porque você é moço, que ninguém te despreze porque você é jovem, não, mas se você não for exemplo dos fiéis, você vai ser desprezado. Olhe o padrão e pelo amor de Deus, não baixe o padrão, eleve-o. Esse é o padrão para você, jovem. Ai, tenha paciência, eu sou jovem, eu sou adolescente. Olhe para o texto, é para você ser exemplo dos fiéis. Alguém tem que olhar para você e ter vontade de te imitar. Alguém tem que olhar para você e ter desejo de ser melhor. Mas por que isso não acontece com você? Se pergunte. Você imita todo mundo e não influencia ninguém. Seja exemplo dos fiéis. Crianças têm que olhar para você e aprender a desejar o evangelho. As moças mais novas têm que olhar para as irmãs experientes e aprender como tratar o marido, como ser uma boa dona do lar. Está lá na carta de Paulo a Tito. Os diáconos olham para os obreiros mais experientes e desejam crescer no ministério, porque eles são exemplos. Se não está alguma coisa fora do lugar, seja exemplo dos fiéis. Agora, exemplo em que, Paulo? Na palavra. E essa palavra aqui não é pregação. Na palavra, na comunicação. Disse sim, é sim. Disse não, é não. Na palavra, evita distorcê-la. Na palavra, evita a mentira. Na palavra, sustente em pé o que você prometeu sentado. Seja exemplo no trato. Sabe o que é isso? O modo que você trata as pessoas. E ele está escrevendo para crente e não para ímpio. Se assuste quando um crente não obedecer isso aqui. Ímpio é normal. Agora crente tem que ser exemplo na palavra. Segundo, crente, jovem cristão, tem que ser exemplo no modo em que trata as pessoas. Terceiro, no amor. Sejamos exemplos na prática da caridade. Como cuidamos uns dos outros, como investimos uns nos outros, como ministramos Deus para os outros. Seja exemplo no espírito. Sabe o que é isso? Na sua vida espiritual. Tem gente fraca na igreja, tem gente simples na igreja, tem novos convertidos na igreja, que precisa aprender com você como levar uma vida espiritual. Você quem? Você que é jovem. Paulo diz a Tito que os jovens, seu comportamento embelezam a doutrina de Cristo. Que as pessoas olhem para nós como espelho. E você sabe o que significa ser um espelho? Todo mundo que olha para o espelho dá uma melhorada. Eita, tem que melhorar aqui. Quem olha para você tem que ter desejo de melhorar. Quem olha para você tem que ter desejo de mudar. É isso que Paulo está dizendo. Seja espelho, seja exemplo no amor, no espírito. Seja exemplo na fé. O exemplo na fé aqui, irmão, é fé doutrinária e comportamental. O que é fé doutrinária? É a doutrina, a fé que uma vez nos foi dada. Fé, só Jesus é o Salvador. Fé, eu sou pecador dependente da graça. Fé, só Jesus justifica. Fé, um dia Ele me enche, um dia Ele me transforma, um dia Ele vem nos buscar. É a fé doutrinária, mas também tem a fé comportamental. Eu creio que Jesus cura, então eu oro e coloco a mão sobre o enfermo. Eu creio que Jesus salva, então eu prego o evangelho e Jesus salva. Eu creio que Jesus liberta, então eu oro por libertação. Seja exemplo na fé.